Baltazar, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB Guarulhos. Estamos hoje aqui na Faculdade Torricelli com o exame da OAB. Antes eu quero aqui agradecer a presença da parte das minhas comissões aqui, que é o Dr. Anselmo, o Sérgio Joaquim e a minha vice-presidente, doutora Áurea. Agradecer, até porque hoje é um domingo e estamos aqui com essa missão de resolver essa pendência que houve aqui junto ao exame da OAB e um aluno. Eu quero aqui convidar aqui o Dr. Sidney. Dr. Sidney, por favor. Dr. Sidney, ele é o coordenador do exame da OAB Guarulhos. Tudo bem, Dr. Sidney? Ótimo. Bom dia. Dr. Sidney, nós tivemos aqui recentemente uma reclamação de um estudante que fez exame aqui na OAB. Esse evento chegou para mim, que eu estive recentemente com o vereador Jorginho Mota, e ele me passou que havia um aluno que prestou exame aqui e que houve uma certa limitação porque teve um problema de acessibilidade e teve também um problema de assistência junto a ele na hora de fazer o exame. O que o senhor tem a dizer? O senhor sabe desse fato? O senhor estava presente? Lembra-se que foi tudo aconteceu? Eu estou presente em todas as provas, desde o primeiro exame da OAB unificado. Chegou também ao meu conhecimento essa reclamação do candidato e foi o que eu disse, né? Vocês puderam comprovar que o prédio ele tem acessibilidade sim, ela é muito boa por sinal. Eu repito no que eu respondi no expediente, de que um dos princípios da escolha do local de prova do exame de ordem é justamente a acessibilidade em si. A gente não pode pensar só nos candidatos que não possuem nenhum tipo de deficiência. Na verdade é o contrário, nós focamos naqueles que têm a deficiência. Então, salas no térreo, uma entrada sem degrau, ou sem obstáculos, que tem as informações... Estacionamento para deficiente que eu vi. Exatamente, estacionamento para o deficiente. E com relação à reclamação propriamente dita, com relação ao... Doutor, eu só gostaria que o senhor preservasse o nome da pessoa. Sim, sim. Como ele não está aqui, aliás, ele foi convidado, só para fazer esse parênteses, doutor, ele foi convidado para estar hoje aqui, mas problemas particulares não pôde vir, né? Okay. A doutora Maiara, né, da acessibilidade da Prefeitura de Guarulhos, também a convidei, também não pôde vir, e o Jorginho Mota também não pôde vir, né? Mas independente disso, nós vamos preservar o nome deles, sim. Vamos dar um nome Dudu, faz conta que é o Dudu, não o nome de Dudu. Então, só para o senhor não ter deslize aí e acabar falando do nome dele. Eu não falarei. Eu acho que a segunda reclamação foi com relação à prova também propriamente dita. E aquilo que eu também disse. O fiscal, o advogado, o ledor e auxiliar de preenchimento de prova, ele não faz prova para o candidato, ele é conduzido a fazer a prova. Então ele tem que ser pedido, olha, pegue o material X para mim, abra em tal matéria, abra em tal artigo, leia para mim o artigo, vá até o índice, procure por tal palavra, faça isso, faça aquilo, anote isso, escreva isso. Se ele não é conduzido, se ele não é pedido para fazer alguma coisa, a coisa não acontece. O fiscal, advogado, ledor, o preenchimento, ele não tem o poder ou a ousadia de pegar o material ao seu próprio arbítrio e fazer a pesquisa para o candidato. Ele não pode fazer isso. Não é atribuição dele. Ele pode sentir a dificuldade, ele pode ver que está com dificuldade, mas ele não pode fazer a prova. Ele não tem esse poder de fazer a prova. Isso, se ele fizesse, iria ferir a lisura do exame. Seria uma espécie de uma cola, né? Deixa que eu faça a prova para o senhor. Isso não pode acontecer. Tá? Então, eu repito, as reclamações do candidato fora acessibilidade, vocês comprovaram que ela existe, e a questão da prova em si, eu volto a dizer que o fiscal, advogado, vereador, ele é conduzido a fazer a prova, ele não faz a prova para o candidato. Perfeito. Nós estamos aqui com o Anselmo, e o Anselmo, ele foi um advogado que fez o exame aqui, você se lembra, inclusive, né? E ele teve na época ele comentou comigo que teve um ledor para ele, só que esse ledor foi pego na hora, doutor. Tipo assim, olha, vai você lá acompanhar ele, e esse ledor não era um profissional. Deixa só ele falar para ele também ter essa liberdade. Fala, Anselmo.
Bom dia, né? Então, isso aconteceu comigo, né? Eu solicitei tudo que eu precisava para eu fazer a prova, inclusive o ledor. E aí cheguei aqui no dia da prova, não tinha um ledor específico. Colocaram na hora, pegaram uma pessoa para poder ler a prova para mim. Isso me atrapalhou, porque tem alguns termos que são específicos da área, então a pessoa não conseguia ler e me atrapalhou. E aí nesse exame eu fui reprovado, e aí quando eu fiz a segunda vez eu especifiquei tudo que havia acontecido comigo, e aí sim, da segunda vez veio uma pessoa especializada, veio um advogado para poder ler a prova para mim, e aí a prova fluiu normalmente. Perfeito. Nós estamos gostando de fazer isso aí, doutor, realmente para que haja transparência em tudo que a OAB faz. Mas eu vou esclarecer a certo. questão do candidato. Vamos lá. Eu perguntei aqui para o colega, ele disse que isso aconteceu acho que em 2014. Né? Sim. Foi 2014? O meu foi 2013. 13, então tá. Eu estou à frente da OAB Guarulhos para tratar do assunto de exame de ordem, e desde então a gente tem, na verdade, adequado muitas questões. Estamos em 2024, eu estou na época da gestão do Dr. Ferrari. De memória, agora eu não vou me recordar o ano. Então, eu vou falar no máximo, estou há 5 anos, Tá. 3 anos do Ferrari, o Lote Abner está indo para 2 anos. Então, em 2013, eu ainda não fazia parte dessa frente do trabalho. Como que eu repito, isso é uma das questões das quais, pelo menos eu defendo e tenho uma empatia, o pessoal do PNE. Eles, de fato, eles têm que ser olhados de uma maneira diferente. E esse é o olhar que eu tenho para eles. Então, hoje, por exemplo, o fiscal ledor, por obrigação, ele é um advogado. Ok. Porque ele vai saber falar, ele vai saber ler, ele vai saber parar numa vírgula, e assim ele não prejudica o candidato. Antes, eu não sei como era feito, mas hoje, por obrigação e assim, por uma determinação da coordenação, todo fiscal ledor, auxiliar de preenchimento, ele é um advogado. Justamente por conta da leitura. Perfeito. Eu vou então aqui, doutor, apenas para a gente... você, doutor Sérgio Joaquim, ele vai ler só a parte que ele falou com relação à dificuldade que ele encontrou, ok? Porque como ele não está aqui, nós vamos limitar isso aí. Bom dia, doutor Sérgio. Apesar de obter auxílio de leitor, transcritor no momento da prova, há limitação entre a leitura e a procura pelas normas, sem contar com o risco em não transmitir a resposta corretamente. A maior dificuldade encontrada consiste na busca pelas legislações, pois, desconhecendo as palavras-chave constantes no índice remissivo, torna-se exaustiva a resolução do exame a buscar as respostas manualmente. Perfeito, você teria... Vamos lá. Ampla defesa, doutor. Sou do entendimento de que o material de consulta ele é do candidato. Então o candidato ele teve um tempo de estudo até chegar no dia da prova. Então assim, o material é dele. Duvido muito que o candidato não tenha pego o material na casa dele ou no cursinho supostamente que ele tenha feito e ele não tenha manuseado aquele material. O material é dele, ele comprou o material. O material ele não é fornecido pela OAB no dia da prova ou pela FGV. Então o material de consulta é dele. Se ele não sabe as palavras-chave da pesquisa, repito, não é o advogado ledor que vai tomar a ousadia de pegar o material dele e fazer a pesquisa. Volto a dizer que não compete ao advogado fiscal ledor manusear o material do candidato sem que ele seja conduzido a isso. Ele precisa ser necessariamente conduzido. Olha, pegue o material, abra no índice, procure por tal palavra, vá em tal artigo, leia para mim, anote isso, faça assim. É assim que funciona a prova. No caso do candidato que tem uma deficiência visual, o colega passou por isso, sabe como é que funciona. Ele é conduzido na pesquisa, ele é conduzido na busca. Tá? Então, se teve dificuldade em pesquisar no próprio material dele, ou é porque ele não está habituado a pesquisar no material dele, e essa responsabilidade não cabe ao fiscal advogado. Perfeito, doutor. Então, diante de toda essa informação dele aí, foi onde eu entrei na situação e estou falando aqui. Fala, doutora. Doutora Áurea, minha vice-presidente. Bom dia a todos, me chamo Áurea, eu sou vice-presidente aqui da comissão, ladeada aqui ao lado do presidente, doutor Antônio César Baltazar, e nós recebemos esta comunicação da seguinte forma. No uso das minhas atribuições de presidente da comissão da pessoa com deficiência,
Física da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o Dr. Antônio César Baltazar, no dia 24 de agosto de 2023, em um evento de comemoração do Dia do Deficiente Físico, tomei conhecimento por intermédio do vereador Jorginho Mota. Se vier a confirmar, diríamos que seria um repúdio gravíssimo por tratar-se de um estagiário de direito deficiente visual. Vou preservar a sua identidade por hora que o mesmo teria prestado exame da OAB por 3 oportunidades, tendo sido aprovado nas 3 primeiras etapas, porém, ao passar para a próxima etapa por motivos de ausência de acessibilidade por parte da OAB Guarulhos, ele não passa na segunda fase do exame de ordem. Assim sendo, nessa comissão está tomando providências no sentido de apurar mais provas de ausência de acessibilidade para que seja suprida imediatamente, para que não traga maiores prejuízos ao estagiário, vez que trata-se de ausência de acessibilidade e de assistência social ao estagiário deficiente visual. Dr. Antônio César Baltazar, que escreveu aqui, que trouxe o texto informado pelo Jorginho Mota. Obrigado, doutora. Perfeito, doutor. Você teria alguma coisa com relação a isso aqui? Quer dizer? Eu acho que o senhor leva assim, eu acho que o senhor escreveu uma informação da qual o senhor foi levado, né? Acho que é diferente, Sim. repito, do que está na prática do dia a dia. Por isso também a liberdade de pegar o telefone do doutor, entrar em contato e convidá-lo para que o senhor presenciasse, né, de fato, como é a acessibilidade local, se ela existe ou não, ou se ela prejudica ou não o candidato. E vocês, fazerem parte dessa comissão, tem um olhar mais sensível, vocês viram que a acessibilidade ela existe de todas as formas, desde a recepção até o local de sala. A prova em si, obviamente, a gente não tem como demonstrar o decorrer da prova, mas temos 2 candidatos que já chegaram, que é o cadeirante e a Karen. Vocês podem conversar com eles, porque a Karen, eu acho que ela está na segunda prova dela já, então ela já tem uma experiência com relação a desde a recepção e até a sala em si. E eu acho que ficaria também, eu acho que melhor conversar com eles, para ouvir deles se falta alguma coisa para eles ou se isso prejudica alguma coisa para eles. Perfeito. Eu vou falar no final o que eu achei de tudo isso, o que nós achamos de tudo isso, mas antes, vamos às opções. Se nós fizéssemos esse exame com áudio, seria possível? Para os deficientes visuais, que eu estou dizendo. Teríamos que conversar com a OAB Federal com essa possibilidade. Tá. Com a FGV também? Não, a OAB Federal. A OAB Federal. Quem determina os procedimentos do exame é a OAB Federal. Perfeito. Agora, com relação ao áudio, eu vejo um probleminha já de imediato. Porque se a pessoa for deficiente auditivo, por exemplo, o Sérgio Joaquim, ele é deficiente auditivo, tá certo? Ele é deficiente auditivo. E se ele fosse visual também, o áudio já não ia suprir. E nós íamos ter um outro problema, né? Porque aí não teríamos que resolver. Talvez fazer em salas separadas. Não, é em sala separada, mas não é o caso. Com relação à baixa visão, existe a possibilidade de aumentar o formato da... Sim, existe a E é feito para baixa visão? Sim, nós temos hoje, na verdade, 9 provas com fonte alteradas entre 16 a 28. Aí cada um dentro da sua necessidade, uso de lupa é autorizado. Temos situações da prova passada de até uma advogada que foi conversar com um candidato em sinais, foi um pedido dele, ele fez a prova também tranquilamente. Eu não tenho informação de aprovação ou reprovação. Entendi. Mas com relação às fontes, chega até o número 28. Ok. Outra opção, doutor, o óculos inteligente é uma opção que talvez seria interessante. Só que também, evidentemente, que é federal, hein? Nós só estamos dando opções aqui, porque de tudo isso nós estamos falando, com relação ao óculos é muito caro, não vai dar para fazer. O que eu acho que realmente determinaria tudo isso, até tivemos conversando com o Anselmo, a gente tem conversando com esse pessoal há muitos anos, né? Então a gente tem uma certa bagagem do que eles sentem na pele, o que eles sentem, o que é bom para eles, o que resolve para todos, né? E conversando com o Dr. Anselmo, inclusive, nós chegamos ao consenso que essa prova poderia ser uma prova digital. O que você acha? Existe a prova que é feita no computador. Como eu disse, é uma questão de requerimento, uma questão de pedido. Tem provas, tanto de primeira e de segunda fase, que elas são feitas no computador. Tá certo. Ô Anselmo,
Só fala um pouquinho dessa prova digital, o que você acha? Se resolve o problema para todos? Então, em relação à deficiência visual, eu acho que seria o mais adequado. Na minha época não tinha. Quando eu fiz o exame da ordem em 2013, não tinha a opção de ser a prova digital. Então, eu acredito que se houvesse a opção, e como o Dr. Sidney falou que a prova digital, eu acho que seria fantástico, porque daria a autonomia para a pessoa com deficiência. Pelo menos na deficiência visual, né? Eu falo pela deficiência visual. Você acha que o deficiente visual, por ele já estar fazendo um exame da OAB, por exemplo, ele tem amplo conhecimento de computador, de celular, sim, é isso? Sim, eu acho que a partir do momento que você pede, né, que a prova seja digital, você tem que saber que você sabe mexer ali no computador, é o básico, né? Eu acho que também não adianta você pedir uma prova digital se você não souber utilizar o computador. Eu acho que a pessoa com deficiência, ela tem que pedir a prova de acordo com aquilo que ela tem mais habilidade. Se ela tem mais habilidade no braille, então peça a prova em braille. Se ela tem mais habilidade na digital, peça digital. Se ela consegue mais na ampliada, peça ampliada. Então eu acho que vai muito também da pessoa com deficiência saber no qual momento ela está, de qual forma ela está preparada para poder chegar no momento da prova e fazer a prova sem dizer que a culpa é de terceiros, né? Então eu acho que vai muito da pessoa também se expressar qual é a necessidade dela no momento. Perfeito. Eu acho assim, doutor, realmente nós constatamos aqui que realmente existe piso tátil, plano, não tem escadas, não tem os banheiros com corrimão, os banheiros acessíveis. Eu estive constatando lá, nós estivemos constatando no local, estamos aqui inclusive, verificamos as vagas para deficiente, que realmente existe. Então, eu deixo aqui apenas, doutor Sidney, uma sugestão para que a gente leve essa prova digital adiante. E com essa prova digital vai solucionar o problema de todos os deficientes visuais, não tem a menor dúvida disso, tá certo? Eu vou então, antes de finalizar essa matéria, eu vou dizer aqui que nós vamos oficiar o Dr. Abner Vidal, da OAB Guarulhos, oficiar a doutora Patrícia Vanzolini, da OAB São Paulo, e vamos oficiar também o Dr. Marcos da Costa, que ele é o secretário de Segurança do governador Tarcísio. Ciente essas pessoas de que a prova da OAB digital é a mais importante e é a mais salutar para todos, por que não fazer, né? Eu acho que vai ter uma economia excepcional, porque com a leitura da forma que existe hoje, precisa ter um ledor, precisa ter alguém, precisa ter sempre alguém acompanhando. E dessa forma digital não. A prova digital, ele se responsabiliza por tudo e faz a prova. O Dr. Marcos hoje é um deficiente, né? Então fica mais sensível também a essa questão. E ele tem, inclusive, ele tem um filho com autismo, né? Ele mesmo falou na nossa palestra. Então ele é uma pessoa muito indicada para... E o Jorginho Mota também, ele é autista, 1,5 milhão de habitantes, né? E ele é um único autista vereador. Quer dizer, isso é inclusão social perfeita. É inclusão social perfeita, maravilha. Foi como eu disse, conheço o Jorginho de longa data, né? Eu sou um pouco mais velho que ele, mas conheço a família dele, os pais que já faleceram, o Evandro, o irmão. Queria muito que ele estivesse aqui, né, para a gente poder também esclarecer essas questões. Mas fico assim, feliz que todas as pessoas envolvidas têm essa sensibilidade com o PNE, porque essa sensibilidade ela traz empatia e traz solução para algo que seja necessário. Então a gente está sempre também aberto às ideias aí para que tudo corra sempre bem para o PNE. Perfeito. Eu quero finalizar essa matéria, o senhor tem suas responsabilidades lá. Só para o senhor finalizar, doutor, gostaria que o senhor contasse a importância desse exame da OAB agora, fugindo um pouco desse foco, só a importância da OAB, desse exame que é obrigatório e faz parte do currículo da OAB. Por que é importante esse exame, doutor? Bom, o exame... Como ele funciona, na verdade, né? Porque as pessoas querem saber como funciona. O exame é uma lei federal que obriga a tê-lo, e eu concordo com ela. Ele faz um filtro muito bom com relação ao advogado que vai começar a trabalhar. A prova é dividida em 2 fases. Uma primeira fase com 80 questões, e o candidato tem que acertar 40 para passar para a segunda fase. A segunda fase é uma prova escrita, uma peça prática e 4 questões.
E ele tem que desenvolver ali uma defesa, uma tese, responder as questões, tem que tirar no mínimo uma nota 6 para que ele seja habilitado a receber a sua carteira. A prova em si ela não é fácil, de fato ela é muito difícil, ela requer do candidato uma dedicação de estudo assim, além dos 5 anos de faculdade que ele teve. Eu costumo falar que a faculdade ela prepara o bacharel em direito para ser advogado, mas não para o exame de ordem, né? Não para o exame de ordem. A faculdade talvez deveria ter a matéria e exame de ordem ali nos últimos 6 meses de faculdade para preparar o aluno, porque o cursinho também é caro. Mas a faculdade prepara o bacharel para ser advogado, mas não prepara ele para o exame de ordem. Talvez por isso o alto índice de reprovação. Perfeito. Então eu quero aqui agradecer, doutor Sidney, a sua presença aqui, a sua participação aqui, inclusive a minha comissão aqui, as pessoas que não puderam estar hoje presente aqui, a Maiara, secretária da Prefeitura, da Acessibilidade lá, também não pôde comparecer. Muito obrigado a todos vocês. E eu quero aqui, doutor, só para finalizar essa matéria, dizer que eu estou satisfeito com a resposta. Eu quero aqui finalizar esse expediente lá na OAB. Eu vou dar um deferimento nesse expediente, exceto esses ofícios que eu vou emitir, tá ok? Então o senhor fique tranquilo que tá tudo em paz, está todo mundo bem. Eu fiquei feliz em conhecer aqui o ambiente, agradável, perfeito. E talvez até converse com as pessoas lá só para sentir realmente o que elas acharam da situação. Mas o senhor está liberado, doutor. Sucesso, muito obrigado. Prazer em conhecer. Prazer é todo nosso, meu amigo. Prazer em conhecer todos. Muito obrigado. Vai lá, doutor Sidney. Obrigado. Depois o senhor pode entrar lá para falar com a Karen. E um detalhe, né? Todo esse trabalho que vocês têm aqui é tudo... É sem remuneração. Essa parte boa, né, doutor? A nossa parte. A nossa parte boa é que é sem remuneração. Sem remuneração. O que faz perceber que essas pessoas que fazem as coisas sem remuneração são as melhores pessoas, sabia? Sim. Trabalho com o coração, trabalho por empatia. Você sente na alma essas pessoas que fazem a coisa por empatia, que fazem as coisas sem aquela... Eu quero fazer para ganhar, eu quero fazer para ganhar o quê? Acho que você ganha ser feliz na vida. Queria aparecer nem na entrevista. Você é muito simpático, muito prazer. Obrigado. Sucesso, colega. Prazer. Estamos aqui fazendo a constatação do exame de ordem da OAB Guarulhos. Está presente aqui o doutor Fabiano Celani. Doutor Fabiano. Doutor Fabiano, o senhor que se recorda de uma pessoa que fez o exame aqui, eu não vou preservar o nome dele, tá? Mas vamos chamar ele de Dudu, vai, né? Como ele não está aqui, o senhor que fez a prova junto com ele, o senhor é advogado? Sim, sou advogado há 10 anos e a maioria dos candidatos com necessidades especiais eu que aplico a prova também, né? Me recordo sim dele, apliquei primeira fase para ele e as 2 segunda fase. Ele estava... Como estava o estado dele? Ele estava nervoso, estava calmo? Você se recorda disso? Ou se ele estava bem? Como é que ele estava? Não, ele sempre foi calmo, né? Tanto que na primeira fase fiz a leitura da prova normal para ele tranquilo, passou, sem problema nenhum. Na segunda fase, ele não estava nervoso, não apresentou nervosismo na primeira vez que ele fez a segunda fase. Mas ele sentiu uma certa dificuldade com relação à prova, né? Aí na segunda vez que ele fez a segunda fase, porque ele reprovou, sim, né? A primeira vez que ele fez ele reprovou, e aí posteriormente na repescagem ele apresentou um certo nervosismo e acabou que não conseguiu êxito, né? Ele acabou que nem chegou a terminar a prova, ele desistiu no meio da prova e foi embora. Ah, perfeito. São detalhes que só o senhor que vivenciou que sabe, né? A gente sabe superficialmente, né? E não é a coisa como ela é. Você vê como é que é? Sim. Então, às vezes as coisas alteram no meio do caminho e foi muito bom conhecer aqui, falar com o senhor,
porque realmente o senhor estava presente. Eu estava falando agora há pouco com o doutor lá, já estou satisfeito com essa situação que houve, e agora nós estamos aqui agora falando aqui com uma jovem, o nome dela, fala alguma coisa pra gente aqui, jovem, você, se você tem alguma limitação, fala pra gente aí. Eu sempre tive desde pequena, mas eu só tive meu diagnóstico depois de adulta, quando comecei a estagiar no escritório, eu comecei a dar problemas pros advogados. É uma certa dificuldade pra mim em relação a fazer a prova por conta esse subdesenvolvimento que eu tive lá no meu ensino primário. Então, minha leitura não foi bem desenvolvida, a minha interpretação não foi bem desenvolvida, fora a questão familiar, questão emocional, tudo isso acaba acarretando no desenvolvimento desse transtorno. Já é a quarta prova que eu faço, né? E quando eu soube esse benefício que a FGV oferecia para as pessoas com alguns transtornos cognitivos e algumas dificuldades visuais e auditivas, eu apresentei meu laudo de diagnóstico e passei a gozar agora da sala privativa e do ledor, que são duas coisas que auxiliam, né? Eles não são nada, não é nenhuma garantia de que você vai passar, mas ele te deixa par a par de pessoas que não têm esse problema cognitivo, né? Ele te dá uma oportunidade de estar par a par com os demais candidatos. Fala seu nome, por gentileza. Karen Gabriela. Karen Gabriela. Gabriela, você nunca deve se sentir que você foi um problema para as pessoas, foi um problema no seu escritório. Não! Você é uma jovem linda, uma jovem perfeita, como qualquer um de nós. Não se sintam nessa diminuição que você está falando. Você não é isso. Você é muito mais que isso. Você é uma estrela. Você é uma estrela que está brilhando no céu como todos nós. Não se sinta assim humilhada, não se sinta para baixo. Por que isso? Não, você é feliz. Eu tenho certeza que no seu interior, no seu íntimo, você é muito mais feliz do que muito mais pessoas que existem aí no mundo e que não são felizes como você é. Tá certo? Então, quando você fala disso para mim, eu me revolto, porque eu não acredito nisso. Para mim, você está me falando uma coisa que não é real. Não é real. Tá certo? O que você acha de uma prova digital, por exemplo? Não consigo formar uma opinião. Uma base que eu posso ter é o exame de trânsito, que é digital. É interessante. Acho que dá pra tentar testar, né? Evoluir junto com a tecnologia. Você entende de computador, você entende de celular, perfeito. Isso é perfeito para você. Tá certo. Então eu acho que essa prova digital talvez seria a solução para todos nós. Querida, foi um prazer em conhecer. Prazer em conhecer. Sucesso para você. Obrigada. Pede a Deus que vai dar tudo certo, você vai ser aprovada, se Deus quiser. Estamos aqui com o Rogério. O Rogério é um cadeirante, né, Rogério? Sim. Você está fazendo o exame da OAB? Fazendo o exame da OAB, né? Se identifica pelo seu nome. Eu sou o Rogério, né? Moro aqui em Guarulhos mesmo, né? Tenho 46 anos. E hoje vim fazer a primeira fase da OAB, né? E estou nessa luta, nessa batalha. Com certeza aí nós vamos ter a vitória. Ah, que legal. Você vai ficar numa sala exclusiva, né? Certo. Só você e a coordenadora que vai estar aqui com você. E isso é um direito que vocês têm garantido por lei, né? Sim. E eu acho muito importante isso aí. Eu gostei da sua altivez, você é um cara esperto, um cara vivo, né? Eu acho que isso é importante, faz bem para o corpo, faz bem para a alma e faz bem para a sua prova hoje. Vai dar tudo certinho, vai dar, comissão? Com certeza. E aí, Anselmo?
Eu acho fantástico, né? Eu acho que cada vez as pessoas com deficiência elas têm que procurar mais esse ambiente mesmo, têm que procurar evoluir e mostrar para a sociedade que nós estamos aqui, né? Eu acho que está de parabéns. Bom, a gente está aqui para desejar um ótimo exame, né? Que você tenha força, a calma. E o que depende da comissão, nós somos da OAB aqui, nós estamos aqui justamente para fazer esse trabalho de inclusão, fazer esse trabalho de fiscalização. Estamos bastante satisfeitos aqui em verificar que o prédio, a acessibilidade, as preocupações que a coordenação de exame de ordem da OAB vem tendo com as pessoas com deficiência tem sido muito sensível. E isso nos deixa muito felizes com essa colocação. A questão da acessibilidade realmente está resolvida. Tem piso tátil todo o prédio, acho que isso é importante para os deficientes visuais também, né? E tem estacionamento para carro de vocês. Acho que está tudo certinho. Não vejo por que a gente finalizar essa matéria dando um parabéns para todos aí. Ok? Parabéns, sucesso para você na prova. Ok? Vamos nessa. Um abraço, boa sorte. Tchau, tchau. Doutor Sidney, um abraço. Tudo de bom pro senhor. Obrigado, doutor. Felicidades. Obrigado. Continue nessa luta aí. Um abraço, tchau, tchau.